inaugurar esse ciclo de palestras, né, sobre Ferenczi, pensador político. Eu acho que o Instituto Nebulosa Marginal está fazendo uma iniciativa importante no sentido de enfatizar essa dimensão política de toda a clínica, né? Então, eu queria te parabenizar por isso. Bom, eu escrevi esse artigo, né, você sabe, há 10 anos atrás, Ferenczi como pensador político, e nesse artigo eu marquei uma diferença entre macro e micropolítica. Quer dizer, eu disse que o Ferenczi ele tinha sido um ativista político pela libertação da Hungria, etc., mas, aos poucos, o interesse dele tinha se deslocado para esse terreno da micropolítica e ele tinha sido o primeiro psicanalista a tratar dos jogos de poder, né? Na clínica, nas instituições psicanalíticas, entre analista analisando, enfim. Mas 10 anos depois a gente sempre muda um pouquinho, né? Então, 10 anos depois, eu não faria essa distinção tão nítida entre macro e micropolítica, porque eu acho que tanto na macro quanto na micropolítica o que importa mais é a circulação dos afetos. São sempre os afetos que estão na base da micro ou da macropolítica. E o Ferenczi foi um pensador fundamental dessa parte, né? Um pensador fundamental do modo como nós afetamos e como nós somos afetados. Tem um texto recente que é uma entrevista, na verdade, de um filósofo italiano, Franco Berardi, que é conhecido como Bifo, e ele, falando sobre a guerra da Ucrânia, né, ele diz que atualmente não é tão fundamental a gente ficar entendendo e discutindo sobre essas determinações macro. Ele chama de macropolítica, ele chama de geopolítica. Quer dizer, essas determinações assim sociológicas, históricas, não são fundamentais. O que a gente precisaria, segundo ele, é uma sensibilidade capaz de pegar, apreender as flutuações do desejo, os estados de ânimo, a produção de subjetividade. Quer dizer, a gente não precisa tanto entender a macropolítica porque precisa num certo nível, mas é um nível que sempre fica mais superficial. No nível mais profundo, o que a gente precisaria entender é o nível desses afetos em jogo, né? É o nível das mutações psíquicas diante dessa aceleração caótica que a gente vive. E eu acho que o Ferenczi é alguém que se tornou assim, muito voltado exatamente para esse campo, daí a sua importância dele, daí a importância dele na política, né? Então, eu queria tratar hoje dessas mudanças de sensibilidade, desse plano da sensibilidade, dessas mutações psíquicas que fazem com que a gente se aproxime hoje dessa sensibilidade que o Ferenczi tinha e que acabou dando a ele essa alcunha de enfant terrible da psicanálise, né? Era uma forma de sensibilidade que não estava tão adequada à época dele, mas que já funcionava como uma espécie de antena para um mundo por vir, que é o nosso. E isso é que faz do Ferenczi um pensador tão atual. E para falar desse modo de sensibilidade, eu vou partir de uma provocação do Paul Preciado, que é um filósofo espanhol. Vou tentar responder a essa provocação através dessas ideias e da forma de sensibilidade que eu percebo no Ferenczi. Muitos de vocês conhecem, quer dizer, no final de 2019, o Paul Preciado ele fez uma intervenção na jornada de psicanálise da Escola da Causa Freudiana, em Paris. O tema da jornada era Mulheres na Psicanálise, o auditório estava todo florido, né? E ele foi chamado para inaugurar essa jornada e a intervenção dele, o título era Eu sou o monstro que vos falo. Então, nessa intervenção, que devia ser sobre mulheres, ele se apresentou como um corpo não binário, ele provocou os analistas e, no final, ele disse, olha, vocês vão poder manter o lugar que vocês criaram, inventaram, construíram para vocês, como psicanalistas, se vocês forem capazes de entrar em diálogo e em relação com o presente. O que ele quer dizer com isso, entrar em diálogo em relação com o presente? Toda a intervenção do Paul Preciado girou em torno de uma crítica a um paradigma que
funciona como uma espécie de base, que ele estaria dizendo, né, para a teoria psicanalítica, que seria o paradigma da diferença sexual. Ele diz que esse paradigma está em crise, então nós precisamos conceber outras maneiras de pensar as diferenças, em vez de colocar as diferenças sempre submetidas a esse paradigma do masculino e do feminino, que é articulado em torno do falo. Bom, eu queria hoje ir um pouco mais longe nisso, porque eu acho que a gente tem que pensar não só a questão da diferença sexual na psicanálise, mas também repensar a questão da branquitude e do eurocentrismo que serviram de base a boa parte da teoria psicanalítica, né? Além disso, aproveitando o subtítulo que Nebulosa Marginal deu a esse evento, que são as novas formas de democratização, eu queria pensar as relações de poder, então, que estão atravessando o dispositivo psicanalítico, que continuam atravessando sem que elas sejam nomeadas. A gente percebe, a gente sabe hoje que toda clínica é uma clínica política, né? É independente do modo como a gente exerce essa clínica. Toda clínica ela envolve relações de poder. E isso faz com que a gente tenha que repensar esses lugares de poder na relação analítica e nas relações sociais e institucionais da psicanálise. Eu acho que Ferenczi entra justamente aí. Claro que essas questões, tem muitas questões que são bastante atuais, as discussões sobre gênero, sobre transgênero, enfim, sobre racismo, são questões que não faziam parte do ambiente cultural do Ferenczi, né? Viveu entre 1873 e 1933. Mas eu queria usar, então, a gente não pode obrigar o Ferenczi a falar explicitamente sobre isso, mas eu queria trabalhar um certo modo de leitura do Ferenczi. Quer dizer, em vez de eu ficar procurando aquilo que ele falou explicitamente sobre esses temas, eu queria valorizar um método de pensamento, uma forma de sensibilidade, quer dizer, um modo de pensar a relação analítica e as relações sociais. Bom, a gente tem claro hoje que, principalmente a partir das pensadoras do feminismo negro, né, que as formas de opressão elas nunca não podem ser pensadas de uma maneira separada, né? Quer dizer, elas participam de uma mesma lógica que organiza todo um sistema de opressão na sociedade. O nome disso é interseccionalidade. Isso não era uma ideia que aparecesse no ambiente cultural do Ferenczi, mas de alguma forma ele tinha essa forma de sensibilidade, né? De algum jeito ele tinha isso. Ele tinha uma certa afinidade com os minoritários. Sempre foi um modo de se aproximar daqueles que eram minorias, não para transformá-los em maiorias, é claro, né? Não era nunca para tornar o lado mais frágil, mais bem adaptado, porque isso seria só você, enfim, inverter os polos de poder sem confrontar a lógica que estaria estabelecendo essa desigualdade. Mas o Ferenczi sempre se afinou com as minorias, né? Quer dizer, ele sempre se colocou do lado do mais frágil da corda, né? Em qualquer relação que esse mais frágil estivesse. Na relação entre crianças e adultos, na relação entre heterossexuais e homossexuais, na relação entre paciente e analista, quer dizer, ele sempre se afinou com aquele que teria menos poder na relação. E essa afinidade do Ferenczi com as minorias, no caso, fez também com que ele propusesse uma outra maneira de entender o sofrimento psíquico e um outro modo de tratar esse sofrimento. Então, em vez de eleger a neurose como um modelo subjetivo para todos, os pacientes difíceis que ele tratava, o Ferenczi pegou esses pacientes difíceis e estendeu o trauma que ele percebia nesses pacientes, a vulnerabilidade que ele percebia nesses pacientes,
ele estendeu para todos. Isso faz uma diferença muito grande em termos de poder na própria teoria psicanalítica, né? Porque uma coisa seria a gente partir de um funcionamento majoritário, que seria o funcionamento da neurose, e a gente pensar os minoritários, que seriam os psicóticos, os borderline, os pacientes difíceis, pelo déficit que eles têm em relação ao funcionamento neurótico. E outra coisa bem diferente é partir dos minoritários, é tomar esses minoritários como fundamento e enxergar qualquer psiquismo como minoritário. Foi isso que o Ferenczi fez. Pensar que uma análise que ela pretende é tornar a vida mais vivível para alguém, seja de que forma for. Então, a clínica que o Ferenczi praticou, ela foi minoritária desde o início, desde antes do encontro com Freud, dele ter se tornado psicanalista. Ele era um enfant terrível na psicanálise, mas ele já era um enfant terrível na medicina, né? Antes de virar psicanalista. Vou dar 2 exemplos aqui de textos, de situações que aconteceram antes do encontro dele com Freud. Primeiro é um caso que ele atendeu em 1902 de um paciente transexual, né? Quer dizer, o caso Rosa K, que preferia ser chamado de Robert, e que, para a psiquiatria da época, era só mais um caso de degenerescência física, de degenerescência psíquica, né? Mas o Ferenczi, que ainda não era analista, pede que o Robert escreva a sua própria história e leve em conta, no tratamento e no relato que ele faz do caso, ele leva em conta a perspectiva que o paciente tem sobre si mesmo, ao invés de ele tentar encaixar o paciente num diagnóstico já pronto, né? E ele também chama atenção, no relato desse caso, para a situação social dessas pessoas que estão socialmente desencaixadas, sexualmente desencaixadas, né? Que não encontram assim lugar de moradia, que não encontram lugar social, que não encontram espaço de reconhecimento. Bom, o outro exemplo que eu queria dar é que 3 anos depois o Ferenczi participa de um congresso e propõe, então, a criação de um comitê internacional de defesa dos homossexuais, e ele se torna o representante na Hungria desse comitê. Quer dizer, isso foi proposto em 1905, vocês imaginam que não é pouca coisa, né? Ferenczi escreveu também sobre a opressão social das mulheres, e foi o primeiro artigo que ele publicou quando ele entra para o movimento psicanalítico. Em 1908 ele publica esse artigo, cartão de visita dele na psicanálise, né? E um artigo chamado do alcance da ejaculação precoce. E ao invés dele tratar do problema dos homens em relação à ejaculação precoce, ele vai tratar do sofrimento das mulheres. E vai dizer que a desconsideração por esse sofrimento vem de um sistema patriarcal, ele nomeia mesmo assim, que é reproduzido no meio médico. E ele diz, assim, textualmente, olha, é só o egoísmo masculino que deriva desse sistema patriarcal que faz com que a gente não considere esse sofrimento das mulheres nessa situação. A Flora, né, que está aqui do meu lado virtual, né, a Flora fez um podcast excelente sobre isso, sobre esse texto, né, e ela mostra, assim, ela marca uma diferença importante, porque não é sobre o feminino que o Ferenczi vai falar nesse texto, é sobre a condição social e política das mulheres. Bom, nesse primeiro artigo, é como se ele antecipasse todo o programa clínico-político que ele vai desenvolver, porque ele sempre denunciou quanto as mulheres, as crianças, os pacientes difíceis estariam sendo constrangidos pela sociedade, pela família e mesmo pela clínica psicanalítica, que tentavam adaptar sempre esses sujeitos às próprias normas, né? Ele foi o maior defensor de que a família tem que se adaptar à criança, de que o analista deve se adaptar ao seu paciente, à sua língua, ao seu funcionamento, ao seu ritmo. Isso fez com que o Ferenczi propusesse em Thalassa, e aí
eu vou falar de alguma coisa que é referida a uma ordem materna. Bom, depois eu vou explicar por quê. Ele propõe em Thalassa uma mitologia muito diferente da que Freud propôs em Totem e Tabu, que vocês sabem, né? Que é uma narrativa sobre a fundação da lei, Freud, né? Capaz de organizar as sociedades humanas. Então, é um mito sobre a função paterna. O Ferenczi, em Thalassa, ele vai criar uma narrativa que vai privilegiar a ordem materna. Quer dizer, em vez de um parricídio, de uma castração, ele vai falar do surgimento da vida no mar e de como a vida teria proliferado e se tornado cada vez mais complexa através de uma série de catástrofes que obrigaram a vida a inventar formas novas, né? A se tornar cada vez mais complexa. Eu acho que aqui o importante não é essa associação das mulheres com a maternidade, não é a questão da ordem materna. O que eu acho interessante é ele fazer uma associação da mãe um pouco diferente da que costuma ser feita na tradição psicanalítica. Quer dizer, em geral, a mãe é associada à indiscriminação, à fusão, ao caos, e o pai aparece como essa figura separadora, como essa potência que institui a ordem simbólica, né? Quer dizer, tanto para a subjetividade quanto para a vida em sociedade. Mas, para o Ferenczi, isso muda de figura, porque como ele não separa natureza e cultura, ele vê mesmo a sociedade como uma possibilidade de desenvolvimento da vida. Então, eu acho que é aqui que entra a contribuição maior de Thalassa, porque é um livro onde ele propõe uma bioanálise. Então, é um campo novo de pensamento onde não tem separação entre psicanálise e biologia, não tem separação entre cultura e natureza. Isso é alguma coisa que poderia arrepiar qualquer leitura estruturalista da psicanálise, que parte dessa distinção fundamental, né? Na psicanálise costuma-se frisar uma dimensão que nos separa da natureza, nos separa dos animais. Pulsão em vez de instinto, a ênfase na linguagem, enfim, no inconsciente, na relação do inconsciente com a cultura, se costuma frisar esse tipo de noção. Só que nós estamos vivendo esse período de antropoceno, né, que nos obriga a relativizar certos privilégios que a gente achava que a humanidade teria sobre a natureza, né? A gente vê essas discussões epigenéticas, nós vemos que existe um reconhecimento de que mesmo os animais têm culturas, nós vemos a convivência corporal com as máquinas, com o inorgânico. E isso obriga a gente a rever o que a gente acreditava que estavam muito separados, né? Natureza, cultura, subjetividade, objetividade. Eu acho até que a gente pode usar a pandemia aqui como exemplo. A pandemia é uma catástrofe da natureza ou é uma catástrofe da cultura? É possível fazer essa separação quando a gente pensa na pandemia? Nesse sentido, acho que a gente pode dizer que todas as criaturas vivas elas são capazes de se afetar umas às outras, né? E talvez a gente possa até lembrar da frase que o Freud fala no Necrológio do Ferenczi. Ele diz: é provável que no futuro exista, sim, uma bioanálise, como profetizou Ferenczi. Mas não é só no plano epistemológico que essa divisão entre natureza e cultura é questionada. Se a gente tenta, numa análise, ajudar alguém, tornar a vida de alguém mais vivível, a gente tem que levar em conta que uma vida mais vivível não é um problema apenas existencial de um indivíduo. Uma vida mais vivível implica o reconhecimento de uma interdependência, no sentido de interdependência de mundo, né? Engajando humanos, não humanos, engajando a atmosfera, as condições da Terra, engajando até mesmo o direito universal à respiração, que é como chama o Achille Mbembe. Então, o mundo
vivível para os humanos depende de uma terra onde nós não estamos mais no centro, né? Um lugar compartilhado onde todo mundo possa respirar. Bom, então, voltando para o Ferenczi e para essa não separabilidade entre natureza e cultura, o Ferenczi é alguém que não estabelece essa divisão, não estabelece divisões duais, divisões binárias, quer dizer, todas as noções, estou exagerando, boa parte das noções que o Ferenczi propõe envolvem uma transposição de fronteiras. Por exemplo, bioanálise, que eu já falei, o traquismo, anfimixia, sentir com, símbolo orgânico, materializações histéricas. E aí o Ferenczi fica muito perto dos debates atuais sobre transdisciplinaridade, né? Sobre gênero e até mesmo sobre alterações climáticas. Bom, eu acho que a gente pode, então, retomar a provocação do Paul Preciado sobre esse paradigma da diferença sexual. Os estudos de gênero, eles defendem hoje que a sexualidade ela é múltipla, ela não pode ser restrita em duas possibilidades de gênero que são previamente definidas. Existem, a gente sabe, os psicanalistas que dizem que, olha, a psicanálise ela não fica restrita a esse binarismo porque ela admite a bissexualidade, ou até admite o duplo gozo, como nas formas de sexuação. A questão é que a bissexualidade ela não rompe com o binarismo, porque a lógica continua binária. O que rompe com o binarismo é a ideia de multiplicidade. Por exemplo, a noção de sexualidade polimorfa, que pode ser vista dessa maneira, né? O problema é que, mesmo que se admita uma sexualidade perversa polimorfa, a tradição psicanalítica acaba mantendo uma lógica dualista. E aí é aí que o Ferenczi também permite que a gente avance. Desde o início, o Ferenczi ele tem uma maneira de pensar que se caracteriza pela multiplicidade. Isso não quer dizer que ele não pense a diferença, mas ele não está pensando a diferença de uma maneira dual. Não está pensando a diferença de uma coisa em relação a outra coisa. Ele está pensando em diferenças múltiplas, em diferenças plurais, como em Thalassa, né? Onde as diferenças elas vão se desdobrando, elas vão se expandindo, em vez de se organizarem em dois blocos. No Thalassa, o Ferenczi mistura, né? Mistura dados da clínica, com o comportamento sexual dos animais, com aforismos do Nietzsche, com mitos, com hipóteses científicas antigas e modernas. É isso que vai compor esse método que ele chama de método ultraquista. Traquismo significa uns e outros, então é um método que ele cria justamente para poder trabalhar essas passagens, essa transposição de fronteiras entre corpo e psique, entre natureza e cultura, entre psicanálise e biologia. Então, com esse método é que o Ferenczi está se colocando contra essa pureza dos dualismos e está abraçando, de uma maneira geral, as misturas. E eu acho que, falando desse método, a gente não está deixando de encarar o Ferenczi como pensador político, porque essa discussão sobre a multiplicidade do dualismo, ela tem um aspecto político. Quem chama atenção para isso é o Derrida. Ele diz que todas as vezes em que a gente divide o mundo em duas partes, essa divisão nunca é paritária. Tem sempre um polo, um desses polos vai ser considerado principal, polo bom, o polo que serve de parâmetro, e o outro polo vai ser definido relativamente a ele, né? Quer dizer, natureza, cultura, masculino, feminino, corpo, psiquismo, existe sempre essa hierarquia que, no fundo, estaria maquiada. Então, todo dualismo traria consigo, assim, de uma forma maquiada, essa concepção de cidadãos de segunda classe. E com esse método ultraquista, as diferenças não ficam reduzidas, então, a oposições
em vez dessas alteridades relativas, de uma diferença de uma coisa em relação a outra coisa, a gente teria um formigar de diferenças, a gente teria uma multiplicidade de diferenças. E é nesse sentido que o Ferenczi fica muito próximo do Paul Preciado, né? Quer dizer, a gente pode aproximar um psicanalista de primeira geração com um filósofo não binário contemporâneo, porque o que o Paul Preciado fala sobre isso é que não existe diferença sexual. O que existe é uma multidão de diferenças, existe uma transversalidade das relações de poder, existe uma diversidade de potências da vida. Bom, respondendo ainda à convocação do Paul Preciado, queria falar agora não de um método, mas de um conceito do Ferenczi, que eu acho que é importante para pensar o campo político, desde que a gente guarde um certo cuidado epistemológico, que é o conceito de desmentido ou desautorização. Eu estou falando de um certo cuidado porque algumas vezes eu vejo esse conceito sendo usado para pensar qualquer relação de poder. E nem toda relação de poder envolve um desmentido ou uma desautorização. Eu acho que vocês conhecem, em geral, o conceito de desmentido ou desautorização, que ele parte de uma situação de abuso de uma criança que procura um outro adulto para entender o que aconteceu, e esse adulto diz que, enfim, isso não aconteceu, nada existiu, a criança está inventando coisas. Com esse gesto, o que é desmentido não é simplesmente o que a criança diz. O que é desmentido ou desautorizado são os afetos dessa criança, é o sofrimento dela, né? É a percepção que ela tem das coisas. E o Ferenczi diz, então, que essa é a situação traumática por excelência. Quer dizer, o trauma não é só relativo à violência que o sujeito sofre, a um excesso de estímulos que ele não consegue metabolizar. Ele aparece quando alguém, em posição de poder, invalida a percepção, os afetos, a própria existência subjetiva de alguém mais vulnerável. O Ferenczi construiu esse modelo a partir dessa história de uma criança abusada, que é a referência, né? Mas esse modelo, se a gente prestar atenção, ele não envolve exatamente personagens, ele envolve relações, modos de relação. São relações de desvalorização, são relações de desrespeito, são afetos de humilhação. Quer dizer, então, são relações que a gente poderia chamar de políticas. Então, é nesse sentido que o conceito de desmentido pode ser usado em situações mais amplas, e eu acho que uma dessas situações mais amplas é a situação do racismo, particularmente do racismo brasileiro. O Freud, a gente sabe que usou as noções de recalque, de narcisismo das pequenas diferenças para pensar os mecanismos de segregação social individual, né? E então se costuma usar essas noções para pensar o racismo. A questão é que o Freud, quando usava essas noções, o que ele tinha em mente era um racismo em relação... Era um antissemitismo, na verdade. Né? Narcisismo das pequenas diferenças é uma noção que pode ser usada em relação aos judeus. Mas, em relação aos negros, ao racismo contra os negros, as diferenças não são pequenas. As diferenças são muito grandes. E, além disso, no Brasil, nós somos apresentados, né? Sempre fomos apresentados, e isso felizmente está mudando, como um país assim da democracia racial, um país da mistura, um país da convivência entre brancos, negros e pardos. Existe a tese do Gilberto Freire sobre isso, né? O país da união afetiva racial. E é como se a gente pudesse imaginar, então, que no Brasil os brancos, né, e os negros formam todos uma grande família. Só que não é assim. A gente sabe que não é assim. Quer dizer, os negros eles sofrem, sentem esse racismo na pele, mas com os brancos a coisa acontece como se eles soubessem, em silêncio, que o racismo existe,
mas, por outro lado, eles pudessem acreditar que não existe. Quer dizer, até há pouco tempo a gente ouvia essa frase: olha, não existe racismo no Brasil. No ano passado, o vice-presidente, Hamilton Mourão, quando estava vendo aquele movimento nos Estados Unidos em relação à morte do George Floyd, ele disse assim: olha, estão querendo importar racismo para as nossas terras, porque no Brasil isso não existe. Quem descreve muito bem, sem nomear desse modo, um racismo desmentido é o Frantz Fanon, né? Porque ele também experimentou isso. O Fanon diz que o que existe de mais violento no racismo é esse momento em que a violência é negada, né? Que a relação do branco com o negro é apresentada como neutra e os valores brancos eles são impostos como universais, como racionais, como tolerantes, né? Isso é o que a gente chama de branquitude. Então, o branco não se vê como raça, ele se vê como um sujeito universal, com valores considerados universais, e então não reconhece os privilégios que ele desfruta nessa posição. Bom, a branquitude ela faz parte do racismo de muitos países, mas ela ganha características muito particulares no caso do Brasil, né? Porque no nosso país, principalmente nas elites, existe um sentimento de inferioridade convivendo com um sentimento de superioridade. Quer dizer, a gente tem uma elite branca, né? Uma elite que não é branca nos critérios europeus, mas que gostaria de ser. Então, o Muniz Sodré ele chega a dizer que assim, a civilização europeia é um modelo identitário das elites nacionais, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma forma paradoxal do racismo. A gente admite a miscigenação e, ao mesmo tempo, não se constitui uma democracia racial. Então, a gente não pode dizer que seria traumático para alguém se sentir vítima do racismo quando todo o discurso dominante diz que isso não existe, que essa percepção é falsa, que nenhuma discriminação aconteceu, que uma empregada é tratada como uma pessoa da família, né? Então, tanto para o Fanon quanto para o Ferenczi, essa situação ela produz um aniquilamento subjetivo, essa situação de desmentido, de desautorização, e faz quem sofre essa desautorização a descrer de si mesmo e de suas referências básicas. Como é que fica, então, a situação analítica quando a gente recebe um paciente que fala do racismo que ele sofre, do racismo que ele sofreu? A gente pode, com Ferenczi, dizer que ele está falando de um trauma real. E um trauma real não é algo que a gente deva procurar qual é o pano de fundo fantasmático que faz o sujeito acreditar que ele está sendo vítima de uma discriminação. Um trauma real a gente admite como trauma real. Isso faz muita diferença. Não é simplesmente uma fantasia do sujeito, não é para ser interpretado. Bom, o último ponto que eu queria marcar é referente ao subtítulo desse evento, que são novas formas de democratização. Eu acho que pensar a democracia é alguma coisa assim mais profunda do que simplesmente escolher alguém para nos governar. O David Graeber, que é um ativista político que fez parte de muitos movimentos de ocupação, ele diz que democracia é a possibilidade de pessoas livres poderem se sentar juntas, ouvirem umas às outras e administrarem seus próprios assuntos. Isso seria pensar a democracia de uma forma menos vertical do que nós estamos habituados, porque quando nós escolhemos um representante para falar no nosso nome. É uma forma de democracia horizontal que ainda não existe, mas existem movimentos de politização que estão caminhando nessa direção. O Ehrenberg, que é um sociólogo francês, ele diz que quando a psicanálise ela valoriza tanto
o laço vertical, que valoriza tanto a função paterna, isso não deixa de ser uma transposição, para o setting analítico, de uma crença no Estado-nação, um Estado-nação como organizador das relações sociais. Mas a gente hoje está vendo, em muitos lugares, em muitas situações, uma decomposição disso. Né? O próprio Jacques Derrida, que eu citei antes, ele disse já há 20 anos que estava surgindo uma nova forma de politização que não se sustentava mais, não se fundamentava mais no Estado-nação, na cidadania. O Agamben, por exemplo, ele vai dizer que o refugiado hoje é o sujeito político por excelência, é o apátrida, é o não cidadão, é o sujeito vulnerável. O sujeito político é o sujeito que não se integra, é o sujeito que não tem pertencimento. Então, não é absurdo a gente dizer que, em termos de modulação subjetiva, o sujeito da nossa época é o sujeito traumatizado. E quando teve que lidar com esses sujeitos, o Ferenczi foi obrigado a repensar a psicanálise, construiu noções que tinham muito mais a ver com a horizontalidade do que com a verticalidade. Por exemplo, diálogo entre inconscientes, sentir com, denúncia de hipocrisia profissional, análise pelo jogo, mutualidade, confissão dos próprios erros, modéstia do analista, enfim, atmosfera de confiança. De alguma forma, o que o Ferenczi estava colocando é que nós todos somos vulneráveis e, por isso, nós podemos fazer laço. Nós temos algo em comum que não é o mesmo pai ou a mesma pátria ou o mesmo ideal. E isso fica muito claro na proposta que o Ferenczi faz de analisar a criança que existe no adulto. Né? Como é que a gente chega nessa criança que existe no adulto? A gente chega com a nossa, com aquilo que nós temos de criança. Então, nós nos colocamos como parceiro, e um parceiro que também é criança, um parceiro que também é vulnerável. É isso que está sendo proposto na ideia de sentir com, né? Na ideia de análise de crianças com adultos. Então, no diário clínico, o Ferenczi chega a dizer, num certo momento, explicando, né, essa ideia, ele diz assim, a impressão que a gente tem é de duas crianças que estão igualmente assustadas e que trocam suas experiências e que, em consequência de um mesmo destino, elas buscam, assim, buscam se tranquilizar. Né? E o reconhecimento dessa comunidade de destino, ele diz, é que faz com que os parceiros possam confiar um no outro. É interessante que ele não está falando aqui de uma comunidade de origem, não é uma comunidade de laços de sangue, né? É uma comunidade de destino. A gente vê nas ciências sociais, existe essa noção, que implica a possibilidade de pessoas que não têm uma origem comum poderem discutir o seu próprio destino, sem lideranças e sem certezas prévias. É assim que isso aparece nas ciências sociais. Né? No caso do Ferenczi, por essa comunidade de destino, o afeto fundamental passa a ser a confiança. Esse dispositivo que ele propõe é um dispositivo também político. Né? O David Graeber, por exemplo, quando ele fala da democracia, é isso que ele propõe, as pessoas poderem tomar decisões coletivas sem estrutura, sem uma estrutura de liderança, movidas só por relações de solidariedade. Então, é uma capacidade de estabelecer relações horizontais para resolver certos problemas que vêm do viver junto. E isso é muito próximo do que o Ferenczi escreveu sobre a comunidade de destino. Então, eu acho que para a gente transformar a nossa imaginação política, para a gente ampliar o nosso horizonte político, isso é muito importante para a gente mudar a percepção daquilo que é politicamente possível. Né? Essa criação de uma cultura nova democrática, ela é um processo a longo prazo, mas ela é um processo que exige, já hoje, uma mudança de sensibilidade. E é isso que eu quis chamar a atenção
com relação ao Ferenczi. Quer dizer, eu acho que o que ele nos transmite, fundamental, é essa forma de sensibilidade. Então, ele diz que quando as crianças estão assustadas, elas podem trocar as suas experiências porque elas têm um destino comum, então elas podem se compreender e confiar umas nas outras. O Bifo, filósofo italiano que eu citei aqui, ele diz que contra a descrença, o desalento, a depressão, o pânico, só existe uma vacina. É a possibilidade da gente pensar juntos. Pensar juntos tem uma enorme potencialidade terapêutica e política. Quando a gente não vê como a gente vai sobreviver, quando a gente não vê onde a gente está, a nossa única saída é pensar juntos. Então, eu estou propondo aqui que a gente possa pensar juntos e que a gente possa ir mais longe nesse caminho que o Ferenczi não teve tempo mais de traçar. Então, obrigada.